dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Amém? Aqui é Neemias falando. Aqui, vou dar uma revisão aqui no livro de Neemias, para a gente entender. Neemias estava ali no seu trabalho normal, do dia a dia, ele era copeiro do rei, ele que provava o vinho do rei, para o rei não ser envenenado. Ele era um homem que o rei confiava muito nele, um homem de confiança do rei. E ali ele estava trabalhando, quando passou um dos irmãos dele lá, algumas pessoas passaram por ele, e ele perguntou assim: como é que estão os judeus que escaparam lá do cativeiro, lá cerca de Jerusalém? Está aqui no versículo 2 do capítulo 1. Aí eles responderam assim: os que não foram levados para o cativeiro estão em muito sofrimento, que muitos foram levados em cativo, né? Foram levados prisioneiros. Mas esses que ficaram estão sofrendo muito, está tudo queimado, tá as casas destruídas, os muros caídos, tá tudo terrível lá. Estão passando fome, não tem como se alimentar, então tá difícil. Aí Neemias, ouvindo isso, Neemias chorou muito e orou a Deus, clamou ao Senhor para saber como que ele poderia ajudar, que ele se compadeceu do sofrimento do povo dele e da família dele que ainda estava lá em Jerusalém. Então, nessa manhã, eu creio que Deus está nos dando uma grande lição aqui, e Neemias está nos dando um grande exemplo. Porque eu estava pensando, família, muitas vezes a gente assiste televisão, né, jornais, esses jornais que sangram, né, como dizem o povo. A gente assiste e vê as pessoas passando fome, passando necessidade, quantas famílias que estão passando necessidade nas ruas, com frio, muitos pais de família desempregados, muitas crianças querendo comer alguma coisa diferente, não tem. Então, muito sofrimento a gente vê na televisão, né? E aí a gente assiste, a gente fica tão triste, tem gente que até chora, né? Tem pessoas que até choram vendo aquilo. Mas aí, o que a gente faz? Muda de canal, pega o controle e muda de canal. E aí esquece, já vem outra coisa, vai assistir outra coisa. Vai cuidar da sua própria vida e deixa para lá. Muitas vezes a gente vê o nosso vizinho sofrendo, precisando. A gente sabe que aquela pessoa está desempregada, que não tem o pão de cada dia. Mas a gente olha e fala assim: ai, que dó, coitado, né? Nossa, a situação está difícil. E a gente volta para dentro da nossa casa e esquece, e deixa para lá. E Neemias não. Neemias aqui, ele chorou, ele ficou triste, ele ficou muito preocupado, e ele foi fazer o que o Senhor colocou no coração dele, foi fazer a obra. Muitas vezes nós até queremos, a gente fala assim: se eu tivesse condições, eu dava um lugar para essas pessoas morar. Se eu tivesse condições, eu dava uma cesta básica. Mas você fica só no se eu tivesse, se eu pudesse, se. Mas quem nos ajuda sempre, quem está sempre nos prosperando nos dia a dia é Deus. A gente, de nós mesmos, nós não fazemos nada. Se não for Deus para nos dar um emprego, se não for Deus para nos dar uma família, um lar, se não for Deus para nos dar paz e segurança, nós não temos nada, família. E Neemias aqui, ele chorou e ele clamou ao Senhor. E aí o que o Senhor fez? O Senhor foi lá e tocou no coração do rei. Quando Neemias se apresentou para o rei, para fazer o trabalho dele no dia a dia, o rei percebeu que ele estava triste. O rei perguntou: Neemias, o que foi que aconteceu? Aí Neemias contou para ele. Neemias não se calou. Neemias não guardou para si aquilo. Neemias não ficou ali cultivando aquela mágoa no coração, aquela tristeza, aquela dó, aquele medo, como nós fazemos. Eu falei mágoa aqui por isso, porque muitas vezes nós temos uma mágoa e a gente guarda aquilo, a gente não quer falar com ninguém, e aquilo vai crescendo e vai nos adoecendo, família. Vai nos trazendo até uma doença. Mas Neemias não, Neemias aproveitou a oportunidade e falou para o rei. Aí o rei perguntou para ele: o que você quer que eu faça para te ajudar? Olha como que Deus é bom, como que Deus colocou isso no coração do rei. O rei falou: o que eu posso fazer para te ajudar? Aí Neemias falou: rei, se for da sua vontade, que o senhor mande uma carta
para eu levar lá em Jerusalém, para eu começar a reconstruir, reformar, ver o que eu posso fazer para ajudar. Porque muitas vezes sozinhos, nós não podemos fazer muita coisa. Muitas pessoas falam assim, eu faço mesmo, eu. Não, eu não. Muitas vezes eu preciso de alguém do meu lado me ajudando. Sozinha, muitas vezes eu não consigo fazer nada. Mas o Senhor prepara pessoas para nos ajudar o tempo todo. O Senhor prepara todas as coisas. O Senhor manda maná dos céus. O Senhor pode todas as coisas, família. Então, o rei falou assim, o que eu posso fazer? Aí Neemias falou, se o Senhor me der uma carta para eu me representar lá, algumas pessoas para me ajudar também. Aí o rei foi de toda boa vontade, por quê? Porque Neemias era um bom servo, era um bom trabalhador. Muitas vezes o nosso exemplo de vida coopera muito para o que nós vamos receber das outras pessoas também. Porque se nós não fazemos o bem, como que nós queremos receber o bem? Se nós não plantamos, como que nós queremos colher, né, família? E Neemias era trabalhador, honesto, alegre, simpático, dedicado. E o rei falou, tá bom, vai lá ajudar o seu povo, vai lá que eu te ajudo. Isso é coisa de Deus, família. Isso é Deus trabalhando na vida de Neemias, trabalhando na nossa vida, quando nós vemos que Deus nos dá condições de fazer aquele algo que a gente queria muito fazer, mas que a gente não tem condições de fazer. Deus é a nossa condição, família. E aí Neemias foi. E quando ele estava lá, foi onde nós lemos aqui, quando ele estava lá, ele fez o quê? Ele levantou de noite e foi visitar lá Jerusalém, olhar como que realmente estavam as coisas, porque ele ouviu falar, os irmãos dele contaram para ele, estava tudo destruído, queimado, mas ele falou, deixa eu ver com os meus próprios olhos, porque muitas vezes as pessoas contam coisas para nós e a gente só absorve aquilo que as pessoas contaram para a gente e não vai ter certeza daquilo. E muitas vezes nós tomamos as dores das outras pessoas sem saber realmente o que foi que aconteceu. E às vezes é laço do inimigo, viu, família? Às vezes o inimigo lança laços para nos levar à perdição, para nos levar ao caminho errado. Por isso que nós temos que sempre estar atento. A gente tem que pedir sabedoria para Deus, a gente tem que estar sempre ligado no que Deus está fazendo na nossa vida e como Deus está agindo, Deus está nos direcionando, porque Deus é aquele que nos faz prosperar. Neemias falou isso aqui, olha, no versículo 20. Olha, no versículo 20, já no finalzinho aqui do capítulo 2 de Neemias, ele fala assim, então lhe respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos faz prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha aqui, sabe o que ele está falando? Para quem que ele está falando isso daqui? Para Sanbalate, para Tobias e para o outro que estava lá com eles. Por quê? Porque esses daqui tentaram impedir a obra do Senhor. Esses daqui falaram, o que vocês vão fazer? Quando Neemias foi lá de noite, observou tudo e voltou para falar para as pessoas, falar, agora nós vamos construir de novo, reconstruir Jerusalém. Aí Neemias, todo animado, todo empolgado para ajudar, para fazer a obra, vieram esses três aqui e falaram para ele, o quê? Você está querendo ficar contra o rei daqui? Você está querendo o quê? Vocês não vão conseguir não, vocês não vão fazer nada. Vocês estão como traidores. Mas aí eles falaram, eles responderam aqui, é Deus que vai nos fazer prosperar. Se vocês não têm nada a ver com isso, vocês são governadores de outros lugares aí, Sanbalate era governador de Samaria, Tobias, governador de Amon. Então, eles não tinham nada a ver com isso. Muitas vezes as pessoas vêm colocar a colher no meio, né, o modo de falar, querendo se intrometer, querendo falar, não faz isso não ajuda fulano não. Aquele ali não tem jeito não, aquele ali desperdiça tudo. Aquele ali não dá valor para que você ajuda ele não. Não vai nessa onda, família. Ajuda. Se você sentir no coração de ajudar alguém, ajuda, é Deus colocando no seu coração. Faça a obra, não importa. Mas eu não gosto daquela pessoa, não importa. Deus gosta. Deus ama todos nós. Deus fala na sua palavra para a gente amar o nosso inimigo. E Deus ama todos nós. Por mais que nós somos pecadores, família. Nós agimos errado muitas vezes e nem sequer percebemos. Mas ainda assim o Senhor é misericordioso e Ele nos ama. Então,
faça, não importa, não deixe ninguém vir impedir o trabalhar de Deus na sua vida. E não pense na recompensa que você vai receber, não. Pense que você está ajudando alguém que está precisando. Porque um dia, lá na frente, você pode precisar. E Deus pode enviar alguém para te ajudar. Ou se não for você, vai ser os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, sua descendência, que vai receber ajuda lá na frente. E você nem imagina. Então não pense, se você pode, ajude. Se você pode, faça algo para ajudar o seu vizinho, o seu próximo, aquele que você viu na televisão. É tão fácil, né, família? Muitas vezes a gente olha lá e tem lá uma conta lá para ajudar aquelas pessoas, para você fazer um Pix, depositar o dinheiro, R$1 que você depositar vai ajudar. Aí você fala, R$1 não vai fazer falta mesmo, eu vou fazer esse Pix, eu vou depositar. Depois você fala assim, não, mas isso daí pode ser os bandidos querendo roubar, querendo enganar. Pode ser sim, família, pode ser, porque ultimamente o que mais tem é golpe. Mas se Deus colocou no seu coração, faça. Que Deus é que se responsabiliza. Quando Deus é com a gente, Deus nos dá sinal para a gente abençoar as pessoas. E muitas vezes a gente não quer fazer achando que é da nossa cabeça. Ajuda, família. Ajuda. O que você planta hoje, você colhe amanhã. E se você não colher, os próximos da sua descendência vai colher. Deus não deixa ninguém sair enganado. Deus não deixa ninguém sozinho no mundo. Quando a gente procura a bênção de Deus, Deus nos dá. Então vamos fazer o nosso ID dessa manhã, família? Vamos abençoar? Amém? Bom dia, família.